eu vou conversar com a Jomara Figo. Ela é designer de sobrancelhas, ela faz micropigmentação. Ela é uma pessoa que tem uma história de vida linda. Eu conheci ela hoje, pessoalmente, e eu fiquei encantada. Ela batalhou muito para chegar onde ela está, para ter o nome dela, para ter o sucesso que ela tem hoje. E ela vai contar um pouquinho para nós, porque eu sei que a gente sempre consegue absorver e levar para nossa vida. E às vezes vê que os nossos problemas talvez não são tão grandes e que ou usar os nossos problemas para vencer, porque tudo vem para nos ensinar e para nos levar a algo melhor. Com certeza. Né, Jo? Com certeza. Oi, Jo. Tudo bem? Tudo jóia? Igualmente, gostei muito de te conhecer. Eu amei conhecer você, pessoalmente. Uma pessoa muito boa, com uma energia muito boa, Obrigada. muito querida e muito batalhadora. Obrigada. Me conte um pouquinho da tua história, Jo. Como que começou? Como que foi a tua vida? Fer, primeiro eu quero falar que estou muito feliz de estar aqui com você e para mim é uma satisfação enorme estar aqui mesmo, né? Obrigada pelo convite, uma realização muito grande. A minha história começou lá atrás, né? Meus pais são agricultores e moram no meio rural até hoje. Eu morava numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Eldorado e a gente tinha muitas dificuldades para ir estudar até a cidade. A gente caminhava 5 quilômetros a pé, pegava o ônibus e daí ia até o colégio, né? A gente acordava às 5 horas da manhã para conseguir chegar em horário de aula, né? Eu, a minha irmã e meu irmão, somos em 3 irmãos. E meus pais continuavam trabalhando na fazenda nesse meio, né? Então a gente passava o dia todo na escola, se alimentava lá e retornava. Quando a gente retornava para a fazenda, a gente ainda tinha todos os afazeres da fazenda para ajudar o meu pai e a minha mãe, que era fazer a entrega de leite na vila, né? A entrega dos ovos, a gente tirava leite da vaca, né? Cuidava dos animais, toda essa parte, quem trabalha ou visita um sítio, uma fazenda, sabe o quanto que é trabalhoso. E para o meu pai, principalmente, a ajuda dos filhos era muito importante. Então, meu irmão, né, fazia a parte mais pesada e não conseguiu concluir nem o ensino médio, né? Eu e minha irmã ficavam com as tarefas domésticas e as coisas mais leves. Trabalhamos muito mesmo e meu pai já queria que a gente parasse os estudos para poder ajudar na fazenda. Mas por incentivo da minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, e a minha mãe sempre teve uma vontade muito grande de estudar. Minha mãe é a minha inspiração, na verdade, tudo que eu sinto e que eu devo hoje é a minha mãe, porque realmente ela é a minha inspiração de vida. E a minha mãe incentivando e contrariando meu pai para que a gente não parasse de estudar, né? E então decidiram sair do estado de São Paulo e voltar para Santa Catarina, que meus avós são aqui da região. E se mudaram para a cidade. Porém, quando a gente chegou aqui no estado de Santa Catarina, Santa Cecília, que eles moram até hoje, nós alugamos uma casa na cidade, né? Mas meu pai, como sempre, trabalhou na fazenda e a minha mãe também, eles não sabiam se manter na cidade, porque seria a primeira vez que eles estariam morando na cidade. Então a gente começou a ter o quê? Muita dificuldade financeira. Eu tinha 12 anos apenas nessa época, a minha irmã tinha 13 anos e meio e meu irmão já era de maior. Então assim, meu pai não conseguia um cavalo para fazer a doma e a minha mãe começou a fazer o trabalho de diarista nas vizinhas, né, para conseguir ter uma renda para nos manter. O meu irmão então virou caminhoneiro e era a única renda fixa que vinha para nossa família, que entrava era a do meu irmão. E ele acabou sofrendo um acidente, né, de caminhão e a nossa renda fixa foi por água abaixo. Então a gente não tinha como pagar o aluguel, não tinha como pagar as despesas, não tinha nem como pagar a parte da alimentação. Meu pai, né, já estava nesse período com uma leve depressão e a minha mãe estava tentando manter a família e meu irmão estava machucado nessa época. Então eu e minha irmã começamos a trabalhar numa empresa que descascava alhos, da Dona Itsuko Nakayama lá em Santa Cecília. Eu já estava entrando na pré-adolescência, né, e a gente descascava o alho o dia todo, eu e minha irmã. Então as nossas mãos acabavam ficando machucadas por causa do ácido do alho, né? E muito amarelada. Isso nos causava vergonha, né? Na escola. Então a gente tinha dificuldade em se relacionar, porque adolescente todo mundo sabe que fase, né? Que fase difícil. Tudo é um grande problema, né? É um drama, sim. né?
E a gente trabalhava, não tinha outra escolha, mas isso veio a calhar porque meus pais, né, sempre nos orientaram a trabalhar e ir atrás dos nossos objetivos, que isso foi o grande diferencial. Então, a gente estava trabalhando, ia para a escola, não tinha como comprar uniforme, né? Geralmente a gente era chamado na diretoria porque a gente não tinha uniforme. Então a diretora começou a saber da nossa situação, o uniforme foi doado, a apostila naquela época que era utilizada em sala também veio de doação de outras pessoas, porque a gente não tinha condição para comprar o nosso material escolar. Porém, nunca desistimos e por mais vergonha que a gente tivesse de ir para a aula, a minha mãe sempre forçava a gente a ir. Então ela dava aquele empurrão, não, você vai porque a gente tá aqui por vocês, vocês vão continuar estudando e vai ser difícil, mas vocês não vão parar e eu quero ter orgulho de vocês porque vocês vão fazer o que eu não pude fazer. Por isso que minha mãe é tão importante na minha vida. Foi que concluí o ensino médio, né, e comecei a trabalhar como babá e nessa... Isso com 13 anos. Com 13 anos. Comecei a cuidar de uma menininha e eu cuidava da menininha como babá e fazia toda a parte de limpeza da casa, fazia almoço, passava roupa, cuidava da menina. E os meus patrões naquela época, eles eram lojistas, donos de lojas, são até hoje lá em Santa Cecília. Então eu era muito curiosa e eu queria trabalhar na loja. Então eu fiz uma negociação. Eu falei, eu posso cuidar da casa, da bebezinha, mas também ir para a loja? Não, Jô, porque vai ficar muito difícil, vai ficar complicado. Não, mas se eu der conta do serviço, você deixa eu ir para a loja, cuidar, ajudar vocês a vender, eu posso começar limpando, porque uma coisa que eu nunca tive foi preguiça. Então, assim, e eu sempre me ofereci para o que eu sabia fazer melhor, que era a parte física, né? Eu não sabia conversar direito, não tinha muita... o meu vocabulário naquela época não era muito bom, ainda não era. Não tinha nem maturidade para isso, não, né? Nem entendia, Sim. Não entendia. Mas a minha disposição e minha boa vontade, ela tava ali sobrando, né? Eles concordaram. Então, meio período eu trabalhava cuidando da menininha, ia à casa, fazia almoço, e outro meio período eu trabalhava na loja. Comecei limpando, daí comecei a fazer as vendas e comecei a ficar muito conhecida na cidade. Sempre atendia minhas clientes muito bem. Elas tinham preferência por ser atendidas por mim, então elas ficavam esperando. Eu comecei a ganhar por comissão e comecei a ter bastante retorno financeiro. De repente eu já só estava na loja, eu estava fazendo as compras para o dono da loja, indo para o Paraguai, indo para São Paulo, fazendo a parte de administração, fazendo vitrine. Então eu me virava assim em várias pessoas, mas eu sempre gostei muito desse desafio. Então consegui manter tudo, né? E fui fazendo o meu nome, fui crescendo e as pessoas das outras lojas, os lojistas tiveram mais interesse e começaram a me oferecer emprego. Mas como eu era muito grata e ainda sou aos meus patrões da época, eu nunca abandonei eles. Porém, teve uma circunstância na minha vida que eu acabei indo embora para uma outra cidade, para Balneário Camboriú, e eu engravidei da minha filha, né, que hoje ela está aqui, inclusive, sendo a nossa ajudante. E quando eu voltei de Balneário Camboriú, eu não consegui emprego, né, porque eu estava gestante e não tinha como conseguir um emprego. Então eu decidi deixar a minha filha, quando ela nasceu, com 3 meses, com a minha mãe, que nessa época morava em outra cidade de Monte Castelo, morava no interior, lá nos confins de Monte Castelo, uma região bem difícil, e para minha mãe cuidar da minha menina, para eu conseguir ir para o Paraguai, porque era a única coisa que eu sabia fazer era ser sacoleira, né, muambeira. Então eu sempre tive muita destreza com isso. Então eu ia para o Paraguai, comprava jaquetas, meias, tudo que o meu dinheiro desse, voltava, vendia tudo, fazia mais dinheiro, voltava para o Paraguai e assim eu consegui me manter. Porém, as vendas foram aumentando porque eu já tinha meu nome feito no comércio, porque eu sempre atendia muito bem as minhas clientes. E a coisa começou a ficar muito apurada. Então foi quando eu decidi investir num carro, que na época não tinha documento. O dito bruxo. Um carro bruxo. Um carro bruxo, porque eu tinha a minha menina ainda para levar junto comigo. E para expor as mercadorias, com aquele sacolão do Paraguai, aquele xadrez, estava muito difícil. Enfiava tudo dentro do carro, enfiava minha menina, enfiava uma madeira, sacola, fralda e nós ia. Comecei a fazer as vendas em Timbó Grande, Lebon Regis, Residência FUC, Santa Cecília, até que me tomaram o carro. Não dura muito, né? Foi 6 meses de alegria.
A alegria foi. Me tomaram o carro, né? Porque ele não tinha documento. E eu voltei a estaca zero. Daí eu fiquei entristecida quando vi que o meu negócio estava dando certo. Eu fui por água abaixo. Voltou pra estaca zero. Pra estaca zero de novo. De novo. Daí pensei comigo, vou ter que achar um emprego nessa vida de sacoleira pra mim, não deu certo? Fui conseguir um emprego fixo quando eu comecei a trabalhar numa loja de cosméticos lá em Santa Cecília. E era uma loja de perfumaria, né? E vendia maquiagens também. Porém, eu só vendia maquiagem na bendita da loja. A parte de perfumaria eu não gostava, porque o que me atraía era sempre a face das clientes. Então, o cliente chegava para comprar um perfume, ela saía com um kit de maquiagem, né? Eu ficava só alisando o rosto da pessoa. Até que a minha chefe me chamou para uma conversa e disse assim, Jô, você vende muito bem, porém você só vende maquiagem, você tem que vender as outras coisas. Eu disse, mas eu não gosto, eu gosto de vender maquiagem. Não, mas você vai ter que se dispor a vender as outras coisas. E comecei a fazer maquiagens nos finais de semana e comecei a fazer maquiagens, né, fora do horário da loja. Foi quando a minha gerente me falou que eu não poderia fazer maquiagens fora do horário porque complicava. Ela também tinha a vida dela, né, para cuidar e tal, e que eu teria que reduzir, mas eu não conseguia mais porque as clientes da loja já me procuravam muito para fazer maquiagem. Daí eu solicitei para ela e disse, querida gerente, querida gerente, eu posso fazer maquiagem lá na minha casa? Não, não pode, porque você é exclusiva da loja. Eu disse, mas não vai dar, né? O que a pessoa fez? Começou a fazer maquiagem escondido, né? E comecei a ter muito dinheiro, porque eu trabalhava sábado depois do horário, domingo trabalhava às vezes segunda-feira antes de abrir. Quem é maquiador sabe que maquiagem só dá em horário ferrado, né? Nunca é horário bom, né? Não, é sempre horário comercial. Ou à noite trabalhava, atendia numa salinha do apartamento que eu morava com minha filha, lá em Santa Cecília, uma salinha bem pequenininha. Era uma cadeira, né? Uma cadeira, eu coloquei um espelho bem pequenininho em cima de uma mesinha, que eu tinha cliente, ela só abria a porta e já batia a porta na cadeira. Então ela só abria a porta e já tinha que sentar, porque era muito pequeno, porque era o que a gente tinha na época, as condições que eu tinha, mas sempre muito caprichosa mesmo. E comecei a ter muito retorno financeiro maquiando em casa e até que passou do salário que eu ganhava na loja. Então a minha gerente me chamou e falou que eu não poderia mais maquiar fora do horário de expediente. Foi quando eu falei, não, então eu vou pedir a conta, porque eu tô ganhando dinheiro e eu gosto disso, né, e não posso e tal. Mas eu não queria pedir a conta, tá, gerente? Eu só queria te dar um susto. Porque eu precisava do meu emprego. Precisava daquele dinheirinho fixo, né? E não sabia que até então poderia ser uma profissão, tá, gente? Não enxergava como uma profissão. Não enxergava aquilo. Eu fui tão adestrada pela sociedade a trabalhar para os outros que eu não achava que eu poderia trabalhar para mim. Então, né, a gente tem essa visão e quando você não tem uma parte empresarial ou alguém para te dar essa assessoria, você às vezes acaba falindo o teu próprio negócio por não saber administrar. Você fica bitolado a uma ideia que a sociedade te impõe, a algo que você sempre ouviu falar, que você tem que ter um emprego, que você tem que ter a garantia, que você tem que se aposentar, que você tem que... Tudo isso, né? É o que a gente aprende desde a pré-escola, né? E a gente aprende também que a pessoa que não tem um curso superior não consegue se dar bem na vida. Né? Só para informar, eu não tenho curso superior. Sim. Eu tenho meu ensino médio e eu tenho muitos cursos profissionalizantes internacionais e nacionais, que vou citar para vocês também, né? Mas aproveitando o ensejo, hoje eu faço parte da maior academia de micropigmentação do Brasil, que é a S Academy. Hoje eu sou artista do Alan Spadoni, né? Quem trabalha na parte de micropigmentação, microblending, ou que faz procedimentos semi-definitivos, sabe o tamanho da importância que é isso hoje. Eu moro numa cidade super pequena, que é Timbó Grande, a gente conta ali com 9.000 habitantes e hoje, né, eu sou uma artista conhecida no Brasil e tô em fase de crescimento. Se você não me conhece, você vai ouvir falar. Você vai ouvir falar muito nela. Você vai ouvir falar. E daí, né, aproveitando para divulgar isso para vocês, mas é que tudo parte muito da pessoa, dela querer buscar, né? E foi tudo isso que aconteceu. Daí, acabou que eu saí da loja, me deram a conta, né? E eu ouvi da dona da loja naquela época, eu quero frisar bem isso,
que quando eu expus isso para ela, a minha vontade de ir embora para São Paulo, trabalhar fazendo design de sobrancelha e limpeza de pele, ela me deu o seguinte retorno: isso não vai dar certo para você, porque você mora numa cidade muito pequena. Isso só daria certo se você morasse numa cidade grande. Você vai passar fome, você e tua menina. Você tem certeza que é isso que você quer? Daí eu fiquei com tanta raiva dela que eu falei assim: tenho certeza, sim, eu quero a minha conta. Porque faça sempre das pessoas que te desmotivam uma pedra para você ir subindo cada degrauzinho. Porque é assim que a gente vai conquistando. Primeiro a gente mostra pra gente, mas a gente quer muito mostrar pra quem foi negativo, né? Indiferente, faça por você, eu faço pelos outros. Mas foi a minha primeira parte motivacional, foi essa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Fui embora pra São Paulo, deixei a minha filha, que na época tinha 3 anos e meio, com a minha mãe. E fui só com o dinheiro do acerto, que era R$750. E a minha mãe me falou assim, quando eu liguei pra minha mãe, eu disse: mãe, ganhei a conta. Né? A minha mãe, desesperada, né? Sabia das minhas condições que não eram nada boas. Ela falou: e agora, filha? Eu disse: e agora eu vou embora para São Paulo, vou estudar, porque eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já não entendo mais o que está acontecendo, mãe. Eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu dou o meu melhor e as coisas aqui em Santilha não dão certo para mim. Você comentou comigo que você tem um canal no YouTube, né? Tenho um canal no YouTube. Putz, é a coisa mais difícil de você fazer na vida, eu acho, né? Inclusive, até o último vídeo que saiu, eu falei lá para as minhas seguidoras, né? Eu digo: gente, se vocês curtem aí, porque vocês soubessem do empenho que é esse negócio do canal do YouTube, porque, gente, é o dia inteiro, né, Fer? Parece tão simples. Sentar e conversar, né? Não, e esses minutinhos lá, a pessoa... muito longo esse vídeo de 8 minutos. Gente do céu! Se soubesse que é o dia inteiro pra fazer um negócio, que às vezes de 4 minutos. De 4 minutos. E é um empenho, sempre, tudo na vida é um empenho, por isso que tem que gostar. Mas eu tenho um canal lá no YouTube que é bem legal, Fer, porque eu compartilho muito do meu conhecimento lá. E você tem que ver o tanto de feedback que eu recebo das meninas que estão iniciando. Se você tiver a oportunidade, vai lá ler os comentários, você vai ver que as meninas falam muito: Ju, obrigado por compartilhar teu conhecimento, nunca ninguém te fala tão às claras. Porque eu não enfeito nada, porque muitas coisas, Fer, eu fui entender mais velha. Mais velha. Mas às vezes a pessoa falava comigo, eu não sabia o que ela estava falando, e por vergonha eu dizia que sabia. Sim. Sabe? E hoje, assim, eu tento passar as claras, tanto para cliente quanto para as alunas, eu tento passar sempre as claras, pra gente ter uma conversa legal, pra pessoa entender, pra ela poder interagir. Justamente. Pro iniciante entender, pro avançado entender. Exatamente. Ah, muito legal. A gente vai deixar aqui o link do teu canal. Obrigada. Vamos sim, para as pessoas acompanharem. Então, pessoal, a gente acompanhem a Jo. O canal do YouTube dela a gente já colocou aqui. Eu vou deixar o WhatsApp, Instagram, acompanhe ela. Ela dá muitas dicas. O Instagram dela é super legal. Ela sempre tem stories lá, né, Jo? Tem trabalho, tem vida tudo. Pessoal. Vida pessoal. Mas acompanhe, porque a vida dela é bem legal. Ela é uma pessoa que tem uma energia muito boa, um amor pela vida muito grande. Assim, a gente se conheceu agora, né, Jo? Só conversava por WhatsApp, tentava se encontrar, mas ela é uma pessoa muito boa. Vale muito a pena você conhecer, ver a história de vida dela, ver que todo mundo tem problema, que às vezes o nosso problema é nada comparado ao de muitos. Com certeza. Né? Às vezes a gente... Ai, tropecei, meu Deus do céu, faz um drama. Pô, tem gente que passa fome. Verdade. Sabe? Então, assim, a gente pode usar muito as palavras dela. E realmente é uma questão de encaminhamento, de você seguir o teu sonho, independente de qual seja, ou de faculdade, ou de uma profissão que não precise de uma faculdade, ou não tem dinheiro para fazer faculdade. O mundo tá aí. É só você aproveitar as oportunidades ou seguir teus sonhos, que a gente consegue ser realizado e consegue ter um futuro bem legal, seguro, brilhante e com muito sucesso, né? Com certeza. Suas palavras foram maravilhosas. Mas é isso aí, né? É verdade, Fer. Não tem. É isso aí que a gente tem que buscar sempre, e sempre dar o nosso melhor para tudo, né? Para qualquer coisa. Pra qualquer coisa. É sempre
por nós, né? Quando eu faço o meu melhor, eu faço por mim e automaticamente o que tá ao lado ele sente. Sempre, Então, né? sempre E humildade, né, Jô? Sempre. Eu acho que humildade é o caminho. Tem que estar acima de tudo, porque coisa. Quando você é humilde, quando você reconhece, quando você ajuda, tudo isso, tudo vai voltar para ti, como você falou. Nossa. E as portas se abrem muito, né? Sim, a humildade, ela é a chave. É a chave para tudo, né? Para tudo, Eu e as coisas vão acontecendo. Assim. Então, gente, muito obrigada. Fica meu agradecimento a Jo, a Gabi, a nossa Camera Girl, e acompanha nosso canal. Se quiser, façam perguntas, a gente encaminha para Jo, mas enfim, vocês podem perguntar diretamente para ela. E muito obrigada, pessoal. E obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada pela companhia. Foi show de bola. Obrigada, muito bom te receber, te conhecer e estar com você. E se precisar de mim, se vocês precisarem de mim também. Você viu que eu tô precisando, né? A pessoa se você precisar de mim, alguma coisa, eu falo. É assim que começa, gente. É assim que começa. Obrigada, pessoal. Até a próxima. If it's true, then